hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Acho muito engraçado as pessoas visitarem monumentos históricos e os centros históricos das cidades da Europa, da América em geral, e não valorizarem o centro histórico da sua própria cidade. Porto Alegre tem um centro histórico lindo, ensolarado, cheio de obras de arte, que quase ninguém vê. E hoje, neste vídeo, eu vou mostrar um pouquinho do centro histórico de Porto Alegre no que ele tem de mais bonito. Vamos ao vídeo. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Um dos lugares mais icônicos do centro histórico é o Mercado Público de Porto Alegre. Sua construção do século XIX remonta a muitos prédios europeus. Foi idealizado inclusive por um arquiteto europeu e foi construído muito perto das docas, onde poderia receber os alimentos que chegavam pelo porto. O projeto arquitetônico do Mercado Público de Porto Alegre é do engenheiro francês Maurice André Dubois, e ele foi construído por encomenda do então presidente da província do Rio Grande do Sul, Lúcio Jaime Pereira de Campos, com o objetivo de fornecer um espaço adequado para a venda de alimentos e produtos diversos. O mercado passou por várias reformas, enfrentou incêndios, foi ampliado. Talvez a ampliação mais importante dele tenha sido em 1912, quando ali ele recebeu mais lojas vendendo outras coisas que não só alimentos. Hoje nós encontramos no mercado público uma variedade imensa de alimentos nacionais, regionais e até internacionais. É comum aqui em Porto Alegre dizer: não achou no supermercado? Vai no mercado público que tu acha. O mercado também funciona como uma vitrine através das suas janelas do segundo andar. Dali se avista a prefeitura antiga com a sua fonte doada pela Espanha, o chalé da Praça 15, endereço icônico de lanches desde o início do século XX, e também o ponto de ônibus, onde o trabalhador porto-alegrense vai e volta no seu cotidiano de trabalho. O Mercado Público de Porto Alegre também é conhecido pelas religiões de matriz africana fazerem suas reuniões bem no centro, numa encruzilhada onde eles acreditam que mora o orixá Bará, protetor dos caminhos abertos, da fartura e do comércio. Ao atravessar uma das 4 portas e ao chegar ao centro do prédio, encontramos as 7 chaves do Bará dispostas no chão. Elas formam um mosaico de pedras, construído em 2003, que marca visualmente que é ali que está assentada a entidade. Se sairmos pelo lado oeste do Mercado Público de Porto Alegre, encontramos o prédio do Paço Municipal, ou Prefeitura Velha da cidade, como a gente chama por aqui. Este prédio histórico começou a ser construído quando o intendente era José Montauri, em 1897. O primeiro engenheiro do prédio foi Oscar Bittencourt, mas o projeto dele foi negado. Eles encomendaram então um novo projeto com Giovanni Confoso, que era um veneziano, e acabaram aprovando este projeto então. A pedra fundamental foi lançada em abril de 1898, mas o prédio só foi concluído em 1901. O edifício reflete o gosto pela monumentalidade, que é característico do final do século XIX e início do século XX, no Brasil e no mundo. Este prédio foi o primeiro de caráter nitidamente positivista, com uma planta feita em H. Tem uma estatueta alegórica na fachada, onde aparece Borges de Medeiros, Péricles, José Bonifácio, Deodoro da Fonseca, e no centro do prédio encontra-se o brasão da República.
A cereja do bolo do Paço Municipal é a fonte Talavera de la Reina, que é um importante monumento da cidade que foi doado pela colônia espanhola em 1935 para a cidade de Porto Alegre, e o objetivo era comemorar os 100 anos da Revolução Farroupilha. A ideia foi do arquiteto, professor e escultor Fernando Corona, e a intenção era ornamentar a cidade com algo que traduzisse o espírito clássico da Espanha. A fonte foi desenhada por Corona, mas a obra foi executada pelo mais afamado ceramista talaverano, Juan Ruiz de Luna. A genialidade e criatividade de Fernando Corona está presente em muitos prédios em Porto Alegre. Tem um carinho especial pelo Museu de Arte, pelo Edifício do Santander Cultural e pelo Edifício Gaspari, que inaugura a arquitetura moderna na cidade. Se sairmos pela porta sul do mercado público, vamos encontrar a Avenida Borges de Medeiros e o seu icônico viaduto Otávio Rocha, uma obra arquitetônica do início do século XX que pretendia ligar o centro da cidade à zona sul através da Rua Duque de Caxias. Em 1927 foi aprovado um projeto dos engenheiros Manuel Barbosa Assunção Itaqui e Dúlio Bernardes, e no ano seguinte começaram as desapropriações e a própria obra, que foi entregue à população em 1932. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Outro lugar icônico de Porto Alegre é o complexo histórico da Praça da Matriz, onde temos todo o centro administrativo da cidade, a Igreja Matriz e o Teatro São Pedro. É um dos meus lugares preferidos na cidade. Até 1840 ela não tinha nem calçada, ela era uma elevação de terra com uma igreja ao lado. Logo depois do sítio da Revolução Farroupilha foram erguidos os primeiros edifícios administrativos que ficam ali em volta, como o Palácio do Ministério Público, a primeira hidráulica e o Teatro São Pedro. Mais tarde, o Palácio da Justiça também, mas esse já foi substituído por uma obra de Fernando Corona no século XX. Entre 1858 e 1914, alguns monumentos históricos foram instalados ali. Entre eles, o monumento a Júlio de Castilhos, que é uma homenagem ao estadista positivista e constituído na gestão do governador Carlos Barbosa. É um monumento criado por Décio Vilares, que representa a virtude, a coragem e a prudência, além da educação e o civismo. A primeira fonte da Praça da Matriz foi o Chafariz do Imperador, que é formada por estátuas de mármore circulando o jorro de água, representando os afluentes da bacia do Guaíba. Hoje ela encontra-se na hidráulica do Moinhos de Vento. E temos também ali a Matriz, a Catedral de Porto Alegre, que dá nome à praça, Praça da Matriz. A Catedral Nossa Senhora da Madre de Deus é o segundo prédio construído naquela região. O primeiro remete-se ao século XVIII, ainda quando Porto Alegre era um apêndice de Viamão. Em 3 de maio de 1920 foram iniciadas as obras de terraplanagem e demolição da matriz antiga e colocada a pedra fundamental da nova matriz. Somente cerca de 20 anos depois é que nas celebrações puderam deixar a cripta e serem realizadas na nave da catedral, já sob a administração de Dom Vicente Scherer. O Café da Catedral tem todo um charme histórico. Dali, do seu pátio, temos a visão do prédio do governo do estado, do Colégio Paula Soares, os jardins que envolvem esses prédios históricos e, ao longe, vemos os atuais prédios da administração da cidade. É uma linda vista de uma história de uma cidade que merece ser contada. To the city streets, we began to feel the fire.
just like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours